Mensagem do Colégio Evangélico Panambi. Ser professor é semear fé, conhecimento e amor no coração de cada aluno. Hoje celebramos aqueles que inspiram e educam com propósito e dedicação. Colégio Evangélico Panambi, formando gerações com fé e sabedoria. Deseja um abençoado Dia do Professor. Imobiliária Rochelle e a sua mensagem. Todo grande futuro começa com uma boa base e os professores são os verdadeiros alicerces de uma sociedade melhor. A Imobiliária Rochelle homenageia quem constrói sonhos todos os dias através do conhecimento. Imobiliária da Rochelle, valorizando quem constrói o futuro com sabedoria. Feliz Dia do Professor. VIP Idiomas e a sua mensagem. Ensinar é abrir portas para o mundo e, no nosso caso, em todos os idiomas. Hoje celebramos quem transforma o aprender em uma jornada inspiradora. VIP Idiomas agradece a todos os professores que fazem do ensino uma ponte para o futuro. Feliz Dia do Professor. Olá! Hoje o nosso podcast é muito especial. É em alusão ao Dia do Professor que celebramos no próximo dia 15 de outubro. Mas você já parou para pensar qual é o papel do professor na vida de um aluno? Qual foi o papel de um professor na sua vida? Muito bem, para a gente discutir essa temática, nós convidamos professores e autoridades da área da educação para falarmos um pouco mais desse papel, desse protagonismo e dessa importância. Sejam bem-vindos, então. Vou começar aqui pela minha direita, professora, secretária de Educação, Angelita Klesner. Seja bem-vinda aqui à nossa conversa. Olá, Margarete, tudo bom? A Marcelo, ao Alexandre, que é um prazer estar com vocês aqui, com o Jonas também, nesse momento para falar desse grupo tão especial, desses professores, desse grupo especial para nós da educação. Muito bem, professor Alexandre Bruch, diretor do Colégio Evangélico Panambi, seja bem-vindo à nossa discussão. Obrigado, Marga. É muito bom estar falando um pouquinho sobre educação e sobre essa profissão tão importante que é ser professor, né? Ainda mais estando aqui com a Angelita e com o Marcelo, que tem também uma carreira bonita aí e muita história para contar. Acho que vai ser uma boa conversa hoje. Muito bem, professor Marcelo Bataglin, então, diretor-geral do IFE Panambi, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marga, Angelita, Alexandre. Prazer estar aqui, né, discutindo, falando um pouquinho, né, do papel do professor, trazer um pouquinho da nossa experiência e da nossa formação, desse tempo aí que a gente vem aí acompanhando a educação, que é algo tão importante para nós, né? Muito bem, agora eu vou convidá-los a abrir esse diário de professor de vocês e contar um pouquinho da história de cada um na jornada da educação, na jornada da sala de aula, de como tudo isso começou, essa paixão por ser professor, há quanto tempo vocês estão nessa jornada e a principal transformação que ocorreu nessa jornada. Começando então, contando um pouquinho da minha vida profissional. Eu sou professora já desde 1988, me formei na escola Anis Dias de Cruz Alta, tive uma passagem pela Nossa Senhora de Fátima e vim trabalhar em Panambi, primeiramente na Nossa Senhora de Fátima e depois como professora da rede pública municipal. Por opção, permaneci na rede pública municipal toda minha trajetória, né? E fui professora de educação básica do ensino fundamental, alfabetizadora por um tempo, fui para a direção de escola, né? Trabalhei por muitos anos na direção da Rui Barbosa, que é do bairro Pavão. Tive uma passagem pelo Telecentro, pelo Conselho Municipal de Educação, pela Universidade Aberta. Ao retornar, comecei a trabalhar em escola de educação infantil, onde eu me apaixonei e vi que esse era a minha relação melhor com a educação. Fui para a direção de escola de educação infantil, permaneci até o final do ano passado e esse ano assumi então a Secretaria Municipal de Educação. Esse novo desafio de gestão. Isso aí. E que desafio, né, prof?
Isso aí, a minha experiência com gestão, então, em escola de ensino fundamental, há um tempo atrás, depois gestão da Escola de Educação Infantil, como eu disse, a minha passagem pelo Conselho Municipal de Educação foi de conselheira, então depois o período como presidente do conselho. Faltava-me essa essa experiência na gestão maior, na gestão educacional, e esse ano então estou podendo ter essa oportunidade e estar à frente da secretaria e enfrentar todos os desafios que estão ali postos. E o que te despertou para essa vocação de professor? Então, já fazia alguns anos, né? Então, voltar ao tempo lá, dizer o que despertou, posso dizer que a minha família é família de muitos professores. E eu via nas minhas parentes, né, as minhas primas, tias, o prazer que elas tinham em educar. E enquanto aluna, o orgulho que eu via aqueles professores e idolatrava. E eu dizia, eu quero ser professora. Então, desde muito pequenininha, o meu desejo em ser professora é lá de trás mesmo. Então, fiz o magistério com essa convicção de que ensinar, de que estar ali em frente a um grupo de alunos seria a minha melhor escolha. Então, vem lá de trás mesmo, vem desse desejo, com todas as dificuldades, né? Eu trabalhei sempre em escola pública, quer dizer, tive uma passagem pela Escola Nossa Senhora de Fátima, mas o meu maior tempo é na escola pública. Então, com todos os desafios que a escola pública nos oferece, né, nunca desisti. Sempre sonho em ver a educação num nível melhor. Então, esse meu trabalho é para isso. É para poder despertar no aluno, na família, aquilo que a gente quer de melhor. Do quanto fazê-los entender o quanto a educação pode ser fundamental. E é fundamental na nossa vida. Ser professor é uma missão? Eu acredito que é uma missão, é uma grande missão. E é uma missão que depende de muito amor, que não vai para a educação e permanece na educação por tantos anos quem não gosta. Então, para mim, é uma missão, né? E que tem que ser exercida com muito amor. Né? Não adianta só querer ir para a sala de aula ou mesmo como gestor conversar com as pessoas próximas, só dizer tem que ser assim ou assim é o melhor. Você tem que amar aquilo que você faz. E se você não ama, você não permanece. Eu quero dizer que aquele professor que não se vê ali aceitando as diferenças, convivendo com as pessoas diferentes, com as ideias diferentes, não serve para a profissão. Porque hoje nada mais é de cima para baixo, ou então homogêneo. A gente vive com uma diversidade muito grande. Então tem que amar o que faz para poder dar conta de seguir nesse trabalho. Muito bem. Professor Alexandre, como é que foi essa descoberta? Então, eu estava pensando, é bom ser o segundo ou o terceiro, né? A gente já sabe as perguntas. Eu vou mudar. Contando um pouquinho da minha trajetória, né? Sempre vem essa pergunta, como que pensou em ser professor, até porque nos homens sempre não é muito comum, né? Então as mulheres trazem um pouquinho aquela coisa da maternidade junto ali, das crianças, de ensinar assim, já desde as brincadeiras infantis, né? E o homem normalmente é direcionado para outras profissões, né? Assim foi comigo também, então eu estudei minha vida inteira no CEP, minha escola que estou hoje, né? E depois eu fui fazer o curso técnico. E lá durante o curso técnico, ou seja, no ensino médio, os colegas diziam assim, mas tu podia ser professor, né? Porque quando tu explica a gente entende, e quando o fulano, não vou citar aqui, quando o fulano explica eu não entendo nada e tal, e aquilo ficou comigo, sabe? Mas trabalhei por 12 anos como projetista mecânico, fui muito feliz, ganhei muito dinheiro também, que faz parte desse processo de desenvolvimento quando tu é jovem, né? Mas aquilo sempre ficou comigo, sabe? De escolher de fazer uma atividade laboral, né? Um trabalho que impactasse na vida das pessoas. Não que antes não impactasse, mas que eu visse um fruto mais perto, sabe? Então isso me levou a buscar uma formação na graduação. E aí inventei de fazer física, matemática e física. Então sou professor de matemática e física. E aí, com isso, tive a oportunidade então, de trabalhar um tempo na rede municipal.
E aí lá eu decidi que eu queria trabalhar com os grandes, porque eu fui dar um sexto ano e quase perdi o que me resta de cabelo. E aí eu decidi, não, eu quero trabalhar com os grandes, fui fazer o mestrado, enfim, depois trabalhei um tempo. Por que será, professor? Pois é. Por ironia do destino, hoje como diretor, os pequenos é que os mais gostam de mim e que eu mais tenho interação. Mas são funções diferentes, então, né, tudo tem o seu tempo. Depois, então, trabalhei muito tempo no ensino superior, então trabalhei na rede municipal, no ensino superior, e trabalhei um ano também no Instituto Federal. E essa experiência é incrível de ver, assim, os vários ângulos, mas que no fundo tem o mesmo objetivo, que é fazer a criança se engajar num caminho, aprender a ler, aprender a ter autonomia, né? Que é o grande bonito da educação, assim, você poder dar autonomia para a criança, ela não depender mais de alguém que leia para ela, de alguém que explique para ela, ela consegue interpretar, entender, e aí se desenvolver como um adulto saudável mentalmente, né? Isso é incrível, assim. E eu acho que o grande, a prof já falou muito dessa questão do amor, né? Então, assim, a pessoa hoje que está na educação, ela tem que lembrar daquele momento, porque assim, a gente tem vários desafios, né? Que são os desafios da nossa sociedade como um todo. Mas, sabe aquela hora que tu pensa assim, é por isso que eu trabalho, é por isso que vale a pena, é quando tu vê o brilho no olho do aluno, quando ele entendeu aquilo que tu estava tentando ensinar para ele, né? Então, esses momentos nos enchem assim de esperança e de dar continuidade. E sim, o professor tem uma missão. Eu falo para a nossa equipe lá sempre, não esqueçam da nossa missão, que no colégio eu sempre defendo como uma missão de transformar vidas através da educação. Então tirar daquele pensamento pequeno, né, vou ficar aqui, tenho as minhas coisinhas, para um pensamento de eu posso impactar a minha cidade, eu posso impactar o meu estado, o meu país, o mundo, né, através do meu trabalho, através do meu convívio com os demais. Então isso é muito legal, e é na educação que você planta tudo isso, porque aí depois que a pessoa está lá trabalhando para pagar os boletos, ela não pensa muito nisso. Então, mas se você plantar tudo isso lá no início, ela vai levar para a vida dela, e esse é a grande beleza de toda a educação e da formação continuada que se tem nos dias de hoje. A criança vai criando uma cultura, uma mentalidade desenvolvida, aberta, sem travas, que é possível realmente dar asas, né, para essa criança que vai ser um profissional, que vai ser um protagonista, vai ser um empresário, vai ser um político, enfim. E o aprendizado diário, né, aprender com todos os dias, com tudo que tu fazes, aprende um com o outro, aprende com as tuas próprias ações. Então esse aprendizado contínuo, a literatura, né, isso tudo vai engrandecendo a pessoa. E aí por isso que a gente tem, né, que os mais velhos são sábios, então, porque eles aprenderam mais tempo. E eu espero que a gente consiga fazer também esse processo e colocar na cabeça das pessoas de que é necessário aprender todos os dias. Perfeito. Professor Marcelo, e como é que foi a sua jornada? Buenas. De certa forma foi um pouco parecida com a do Alexandre, assim. Eu, desde novo, ali uns 12, 13 anos, eu sempre gostei da área da mecânica, né? Então fui fazer curso técnico, né? Depois fui fazer engenharia. Embora sempre em diversos locais, sim, sempre exerci aquela função mais de estar à frente numa situação, de conduzir, de explicar alguma coisa, de auxiliar, né? A mesma situação que o Alexandre reportou na questão das aulas também, né? Eu era bolsista, né, de um professor e os alunos também agradeciam quando o professor não vinha, que daí eu ficava resolvendo exercício. Não que eu sou melhor, não era melhor, obviamente, né? Mas eu estava no mesmo nível dos alunos, e aí muitas vezes a forma de você transmitir também, né? E enfim, mas aí eu fui para a indústria, né? E aí vim para Panambi estudar, enfim, né? E na indústria, na área em que eu estava atuando, a gente trabalhava muito com treinamentos. Então ali começou assim aquela sementinha a ser plantada, né, literalmente de ensinar algo, independente da forma, né, ou do local. E
Na sequência veio o convite, então lá em 2008 para 2009, não lembro exatamente, de dar aulas no curso técnico do CEP. Então a minha primeira experiência profissional como professor foi nos cursos técnicos de mecatrônica e mecânica do CEP. E ali sim, de fato, desenvolveu, aumentou essa vontade, e eu disse, eu tô gostando disso, né? E aí eu me vi naquilo. Eu sempre gostei muito da indústria, sim. Tanto é que hoje, como professor, eu desenvolvo muitas atividades com as empresas também, né? Mas eu digo, gostei, tô gostando, tá aumentando. E depois, ali pra frente, enfim, foi só aumentando essa vontade. Daí fui estudar, fui me qualificar, né, pra isso. Comecei depois do CEP, tive uma passagem, né, então, no Instituto Federal em Chapecó. E depois vim para Panambi com a missão de trabalhar um pouco na área da automação, né? E estou aqui desde 2013, então, aqui no Instituto Federal Farroupilha, trabalhando nessa linha, então, aí exclusivamente como professor, né? É muito bom, é gratificante, é recompensador, dá trabalho, né? Nós comentávamos aqui antes, né? Mas é um trabalho que vale a pena quando você vê o resultado que dá. Você vê o impacto que a gente consegue causar na vida dessa gurizada. Eu acabo pegando lá, né, falando em nome dos nossos colegas também lá do IF, mas a gente acaba recebendo os alunos maiores já, né? A Angelita e o Alexandre pegam talvez os menores, o Alexandre também um pouco os maiores, né? Então a gente já pega eles de certa forma já com formados, né, com alguns conhecimentos, né? E a gente trabalha alguns conhecimentos específicos lá, né? Então são os maiores, né? Eu concordo contigo que os menores são maiores. Não é fácil, né? Tenho 2 pequenas em casa e às vezes é difícil. É muita energia, né? É muita energia. Eu já não concordo. Eu já acho que os pequenos são mais fáceis. Hoje eu penso um pouco diferente, assim, né? Já como era de professor, né? Então, assim, é muito gratificante a questão da oportunidade, né? É uma palavra que para mim, né? A minha vida marcou a diferença que a possibilidade que eu tive de estudar, que meus pais não tiveram, a mudança que isso traz na vida da pessoa, né? Então hoje, se eu tenho uma família, se eu tenho um trabalho, né? Isso eu devo muito às possibilidades que em algum momento eu consegui construir isso devido à educação. E eu vejo principalmente para aquelas pessoas que vêm de famílias mais humildes, né? Com dificuldades sociais e econômicas, né? O papel importante que isso traz, né? Isso não tem preço, assim, você vê aquele aluno se formando lá no final do curso, ou depois, ali um tempo, ele chega, professor, eu tô trabalhando assim, assim, assado. Eu consegui fazer isso, eu tive uma oportunidade e tal, assim, sabe? Às vezes não é nem na área que ele estudou, mas ali foi uma virada de chave que ele teve para uma outra oportunidade, e isso não tem preço. Isso definitivamente é só quem é professor sabe da importância. Consegue enxergar tudo isso, todo esse processo, né? E assim, como nossos pais, né? Eu também, meu pai não tinha estudos, né? Ele trabalhava com comércio, enfim, era comerciante. E o que ele dizia para mim era assim, ó, filho, aproveita, porque é a única coisa que eu posso deixar para ti, né? Porque bens e tudo a gente sabe, isso é tudo finito, né? Conhecimento é algo e o conhecimento é uma coisa que te coloca assim, a questão da autonomia que eu falei antes, né? Te coloca em outra posição. Os nossos pais tinham esse pensamento e a gente coloca isso agora na nossa prática, né? E às vezes tenta convencer as famílias de que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E nós estamos numa cidade que tem oportunidades 1000, né? Uma cidade diferenciada, uma cidade que tem muito investimento nos jovens, né? E os jovens talvez vão nos ouvir e dizer, não tem cinema, não estou falando disso, eu estou falando na ideia da continuidade, porque, por exemplo, eu comecei a minha graduação em Santa Maria, vivi um tempo lá, tu vê quantas pessoas batalham e ficam girando ao redor do mesmo círculo porque não tem outras oportunidades, e aqui não. Aqui, quem se dedicar, quem correr atrás, tem várias oportunidades em vários locais, né? Seja no público, seja no privado, as empresas. Então, isso tudo faz um fomento de trabalho onde as pessoas têm como conquistar, assim, e melhorando de vida, né? Contribuindo com o que a Alexandre está dizendo,
faz muito sentido tudo que eu passei na minha vida. Eu trabalhei, como eu disse, por muitos anos na Escola Rui Barbosa, né, que é uma escola localizada num dos bairros do nosso município, onde a gente via situação socioeconômica, sociocultural, né, não só econômica, não diria precária, mas enfim, aquilo que a gente vivia ali, parecia que o mundo estava só girando em torno daquele momento, daquela escola. E hoje a gente vê, então, passado alguns bons anos, né? quantos alunos nossos que fizeram isso que o Alexandre disse, valorizaram a escola, foram atrás, eles não tinham essa perspectiva enquanto eram alunos, né, dentro da escola, mas a vida foi proporcionando para eles, porque o nosso município faz isso, porque a escola pública do nosso município é muito boa, porque aqui se tem sim oportunidades. As empresas acolhem os nossos alunos, os nossos ex-alunos. As nossas empresas nos cobram, enquanto instituição pública, que a gente progrida, né? Que a gente invista cada vez mais no sentido de valorização daquele profissional que está ali, daquele professor que está ali, daquele aluno que está ali, porque a gente acredita que ele pode ser melhor. Então, ver tudo isso, vindo essas oportunidades que o Alexandre e o Marcelo colocaram, também vim de família que os meus pais não estudaram, porque isso era comum antigamente. Os pais não estudavam, no máximo até o... Não tinha oportunidade. Faziam primário e era isso, né? E estava tudo bem. Aprendia a ler, escrever. Isso, e o conhecimento que eles... De uma bagagem de vida, eles foram passando para a gente, graças a Deus. Então, quando eu comecei a atuar, eu queria muito dar orgulho para minha família. Então, né, poder fazer talvez o que eles não tiveram uma oportunidade. E trabalhar justamente com crianças e jovens que... os pequenininhos, e depois um pouquinho maior, né? Mostrar para eles assim, o quanto a gente pode fazer a diferença na vida deles. Isso não tem, realmente, não tem preço, né, Marcelo? Você comentou sobre isso. Porque eu já, né, eu tenho mais idade que vocês, então tranquilamente administro isso muito bem. E digo que eu já tive, hoje, na escola em que eu estava recebendo netos dos meus alunos, né? Filhos dos meus alunos, aqueles que ainda me chamam de prof, né? Eu vou em qualquer lugar e eles ficam me olhando assim, alguns não lembram, né? Alguns lembram, da escola, prof, né? Eu encontro em vários ambientes por aí. Pessoas que se deram muito bem na vida. E outras que, de fato, se acomodaram e não quiseram. Mas isso também tem a ver com as oportunidades que se tem e com as escolhas que se fazem. Eu diria, né, muito mais com as escolhas do que porque oportunidades se tem. Né? E eu acho que é bem legal a gente poder dizer também, a gente vai fugir um pouquinho de tudo aquilo que a gente falava diretamente do professor, nós falando da educação, que hoje nós estamos aqui falando dos 3 níveis da educação infantil, a educação, o ensino fundamental, médio e o superior, os técnicos todos, né? E nós estamos aqui, Marcelo, o Alexandre e eu da Secretaria de Educação, dizer que nós temos parceria. Sim. Porque hoje, né, os sistemas são outros, mas a gente trabalha com muita coisa junto. Então nós temos projetos com o IFE, nós temos projetos com o CEP, nós temos projetos que isso tudo é porque a gente quer o melhor da educação. Então, é isso aí, o que eu tenho não é o suficiente, eu vou buscar quem possa nos oferecer mais para poder dar essas oportunidades. O objetivo final é em comum. É isso aí. Então, o bacana de tudo isso é que a gente não vê uma disputa. Cada um tem o seu público, né? Exato. E cada um briga por aquilo que acredita. Quando a gente diz briga, no bom sentido, né? Defende aquilo que acredita. E como o Alexandre disse, tudo no final é para que a educação seja um sucesso. Exato. É isso aí. Eu também estou aqui escutando e estou compartilhando com vocês também e concordando, porque sou professora, mas não estou professora nesse momento, e eu acho que o sentimento é o mesmo, né? O que faz o que faz pulsar, o que faz a gente levantar da cama todos os dias é esse propósito de, através do nosso conhecimento, transformar a vida das pessoas. Através dessa vocação, porque eu acredito que sim, que ser professor é ter uma vocação, é ter algo especial, um propósito especial de vida, quando você impacta tantas vidas de formas diferentes,
para levar para o bom caminho, para o caminho que realmente é o caminho da prosperidade. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, nessa jornada de vocês já pensaram em desistir? Que a gente falou muito aqui em paixão, em amor, mas a gente tem as provações também, as provações diárias. E quando vocês começaram na sala de aula, era um outro tempo. Hoje a gente vive um tempo diferente, que a gente tem novos comportamentos, novos hábitos, novas estruturas de família, a diversidade que a gente muito bem falou aqui, são novos desafios realmente. O advento da internet, muitas vezes a gente se questiona qual que é o nosso papel, qual que é a nossa importância perante a esse advento, que o aluno vai lá, pesquisa, tem um tutor digital. Então, vocês chegaram já nesse ápice, assim, poxa, acho que não vai dar mais para continuar, acho que eu estou no lugar errado, vamos recalcular a rota, vamos recomeçar, ou só foi uma noite bem dormida e tudo se resolveu? Vamos jogar a pergunta para os outros agora. E aí depois a gente... Sinceramente, nunca me passou pela cabeça desistir, porque é como eu te falei, eu escolhi isso. Eu disse, é isso que eu quero através do meu trabalho, impactar na vida das outras pessoas, né? Eu sei que pode parecer meio demagogo isso, mas assim, é um propósito de vida. E aí tem a ver com as minhas crenças, os meus valores. Mas, e aí, claro, diante dos desafios, às vezes você para e pensa assim, por exemplo, já pensei, vou voltar para a sala de aula, né? Já pensei, porque a gestão, nós estamos falando do professor e tudo é ao redor do professor, então todas essas oportunidades que nós estamos falando, na verdade, o principal ator aqui que gera essas oportunidades são os professores. Então, mas daí a gestão escolar tem outros desafios. E aí, por vezes, ali sim já me passou pela cabeça assim, olha, era bem mais fácil corrigir prova e preencher o caderno. Tá ali na sala de aula. No final do ano você entrega o caderno de chamada e vai para casa e vai para a praia, vai para onde quiser, e daí no outro ano tu volta e tá tudo, né? Principalmente para nós gestores, tá tudo reformadinho, tá todas as salas de aula prontas, tudo pronto para você ver. Então, mas hoje nós não viemos falar da gestão, né? Nós estamos falando de ser professor e da importância dos professores. Então, assim, como professor, nunca me passou pela cabeça desistir. Eu, no caso, assumi a gestão esse ano, né? Então, é o primeiro ano que eu tô, desde que eu assumi o papel, entendi o papel de professor, é o primeiro ano que eu tô longe da sala de aula. E isso faz uma falta danada, né? A gente sempre falta. A gente sempre falta. É o que nos move, esse contato. E assim, ó, é muito bom estar junto com os adolescentes. Sim. A gente envelhece e não percebe. É isso que eu digo, assim, o que eu sinto, assim, sabe? Às vezes eu penso, pô, tô com 42 anos já e eu não me vejo com 42 anos. Claro que para algumas coisas a gente, né, percebe a dificuldade que vai passando o tempo, mas eu acho que a gente se rejuvenesce a cada dia. A cada aula. A cada aula, porque tu tem que se reinventar, né? Eu já vi algumas entrevistas, enfim, de educadores e pessoas que estudam a questão a gente falou, né, da internet, de toda essa questão de inteligência artificial, né? A gente passou aqui de um tempo que tinha orelhão, né? Que tinha poucas pessoas que tinham telefone fixo em casa naquela época, né? Pessoas com muitas condições. E daí surge uma internet, surge computadores. Então a gente passou por muitas transformações e está passando por muitas transformações. Acho que é o início. Que essa gurizada já veio com quase tudo pronto. Então eu acho que essa geração que está agora, ela já pelhou muito, assim. Esses professores passaram lá do mimeógrafo pro digital, para IA. A máquina de escrever. Isso, ó, tem uma ali atrás do Alexandre, ali a máquina. Então isso foi moldando um pouco e a gente teve que se reinventar. E usar isso a nosso favor, nos auxiliar nas aulas, porque tudo mudou. Eu não tenho como trabalhar um conteúdo como eu trabalhava, ou como era trabalhado 20, 30 anos atrás. Isso já não é mais interessante, não é o conteúdo que não é interessante, mas a forma, muitas vezes. Então eu acho que a nossa geração é uma geração batalhadora, assim, que ela vem se reinventando. Mas eu concordo que é um desafio. É a geração sobrevivente. E aí a gente tem que se reinventar a cada dia. E na questão de desistir também, assim, não me passou pela cabeça, né, desistir.
E a gestão eu estou no primeiro ano, né? O Alexandre já tem alguns anos mais ali. Mas eu acho que são momentos, assim, né? São momentos. A gente falou em oportunidades, né? Então agora me foi dada, né, pelos colegas e pelos alunos, né, a oportunidade de estar à frente da instituição por 4 anos. Então a gente também vai fazer jus a isso, né? Sem esquecer Mas é sempre para acalmar todo mundo, tá? Não vou desistir, não é isso. Mas passa pela cabeça, sabe, aquela saudade da sala de aula e assim, alguns desafios diferentes. Então, mas o que eu penso, né? Então agora eu sou professor, estou na gestão, então daqui a um tempo eu vou passar o bastão para alguém, vou voltar para a sala de aula e talvez me aposente, né? Por exemplo, o professor Zigomar, professor lá do colégio, trabalhou 35 anos na escola, agora ele comprou a casa em Tramandaí, foi para lá, está trabalhando lá numa escola, bem de boa, dando aula, voltou a dar aula, foi coordenador por anos a fio, e agora está lá dando aula de boa, assim, tipo, fazendo a missão ali, né? Então, numa boa, talvez seja um futuro que eu possa pensar. Então, nesse sentido, tá? Não se assuste. E eu já ia comentar que o bacana de tudo isso, Marcelo, é justamente tudo isso que a gente viveu, né? Porque a história na educação, e a nossa participação na história da educação faz com que a gente evolua. Exato. Assim como a tecnologia evoluiu. Então, também sou do tempo que luxo era a escola que tinha o mimeógrafo, né? Então, depois, passaram-se tantas possibilidades, e desde a internet de escada, aquele barulhinho passou no meu ouvido até hoje, né? A gente conseguir conectar, e enquanto professor, você é obrigado a seguir, né? A se adaptar, né? A ter tudo aquilo ali disponível na tua mão e não negar a presença. Porque eu acho que é isso que é o essencial, né? Você não pode negar, porque as coisas evoluem muito rapidamente. Conversava essa semana com um empresário, onde a gente dizia assim, e quando você fala da questão da evolução, tem muito a ver com isso. O nosso aluno hoje, que está lá na alfabetização, quando ele chegar lá na empresa, muita coisa ele já viveu. E o impacto, né? Vamos alfabetizar ele aqui, e o que vai acontecer daqui até lá, a gente não tem gerência em cima disso. A gente não sabe tudo que pode acontecer. Então vamos fazer o nosso melhor todos os dias. Mas assim, garantir que esse aluno, eu investi tudo que eu sabia, tudo que eu quis, tudo que eu, lá, quando eu dei aula, dizer que ele vai ser um bom empresário, eu não tenho como fazer isso, porque a evolução é muito rápida. É tudo muito rápido. E falando em gestão, e falando em as dificuldades, desistir ou não desistir, talvez esteja justamente porque a gente trabalha com o ser humano. E quando a gente para e pensa as dificuldades que a gente enfrenta, estão ligadas ao ser humano, e não é ao trabalho especificamente, não é um plano de conteúdos, ou o caderno chamada que tem que preencher, ou então a atenção que tem que ser dada para um referencial. Não é isso. Isso é trabalhoso, mas não é isso que te aflige, que te tira o sono. É sim aquele professor que está doente, né, mentalmente, aquele aluno que não consegue acompanhar, aquela família que não participa e que não compreende o papel dela fundamental na educação. Então, a nossa dificuldade e os momentos em que passou rapidamente também na minha cabeça, assim, tipo, não quero mais isso aqui, vou fazer uma outra coisa. Tentei um determinado tempo fazer uma coisa paralela, porque eu pensei, se eu der certo aqui, não deu certo naquilo. Porque quando vocação. Né? Então, quando a gente para e pensa naquilo que o teu propósito de vida, né, que tu vê assim, ó, tudo isso, e todas as dificuldades que você enfrenta com o ser humano, tu vê que aquilo que o Alexandre acabou de dizer antes, eu vou me impactar em alguma coisa, é ali, se eu posso fazer, vou fazer. Né? Por que eu vim aqui? Por que eu aceitei ser secretária de educação? Por que você aceitou ser o diretor de série e você lá do Vivi? Porque você acredita que pode fazer alguma coisa, que você tem o que contribuir. Se você não acredita no teu potencial que você tenha, não faça isso. Vai fazer outra coisa. E isso eu falo lá da sala de aula também. Se você não acredita que você tem o poder de impactar a vida do teu aluno, vai procurar fazer alguma outra coisa que não é lidar com o ser humano. Então, acho que isso é fundamental. Tem que acreditar.
tem que ter eu falo de novo do amor, né? Mas eu falo do amor pela profissão, naquilo que você, no dia a dia que você tem ali. Senão, nada vale a pena. É muita habilidade também, sim, né? Para entender e gostar de pessoas. Dificuldades vão vir, né? Todos os dias. A gente enfrenta várias dificuldades. Em todas as profissões. Isso aí, eu sempre dizia, não tem uma profissão que vai dizer, você vai estar lá, você vai ser feliz todos os dias. Todo mundo vai concordar, não vai brigar com ninguém, tá tudo certo. Até aqui é muito sem graça. Eu ia dizer, mas tá aí a grande graça, a grande valia, né? Que estão nos desafios, né? A gente superar todos esses desafios, essas dificuldades e transformar em oportunidades. A gente falou muito de mudanças, transformações e essa relação ensino-aprendizagem. O professor, ele muitas vezes mais aprende do que ensina. A gente pode falar isso? É emblemática essa questão. É emblemática porque vem um julgamento. Poxa, isso. Mas o professor... Está ganhando para aprender. Vou puxar para cá, então. Vou dar um exemplo lá nos cursos noturnos nossos, né? Então, assim, como já foi dito antes, né? Para mim tem muita oportunidade. Então, dos nossos alunos que estão estudando à noite, eu diria que 99%, né, para não ser 100%, está trabalhando. E desses 99%, talvez aquele 1% porque não quer, né, mas tem oportunidades, tem, a nossa região tem. Esses 99% eu diria que a grande maioria desse público ainda é na área que ele está estudando. Então, por exemplo, nós temos a engenharia de controle de automação lá à noite no IFE. Aí eu estou dando aula para um aluno lá, uma turma com 30, e eu tenho um aluno que tem 15 anos de experiência em automação na indústria. Então, assim, eu sempre digo que independente do que você faz, você tem que ser humilde, né? Então, assim, o professor também tem que ter humildade e perceber isso. Acho que aí é uma questão do feeling do professor, assim, de entender que talvez naquilo que o aluno está trabalhando ele possa contribuir talvez menos, mas vai ter outras áreas que você vai contribuir. Perfeitamente. Né? E aí outra coisa, trazer aquele aluno com aquela experiência prática para dentro da aula. Como aliado. Como um aliado, né? E aí por isso que eu digo assim, vai muito daquele jogo de cintura do professor, e aí, claro que o professor com um pouquinho mais de experiência vai adquirindo essa habilidade, assim, de resolver problemas, contornar situações, enfim, mas se torna algo bem interessante quando bem aproveitado. Então, a gente já teve várias experiências assim ali no IFE, né? Quando tu consegue trazer esse aluno para ti, porque muitas vezes ele tem aquela parte mais prática mesmo, e a gente também, professor, às vezes tem um pouco mais do lado teórico. São conhecimentos diferentes. Exato, e aí tu unindo os dois, tu consegue fazer com que o entendimento ali, o conhecimento adquirido pela turma seja muito maior. Tem um pouco mais facilidade. Às vezes você usa um termo um pouco mais técnico, daí o aluno, a gente chama assim lá. Aí todo mundo entende. Então é isso, sabe? E aí tu consegue ir convergindo as coisas, tu vai dando sentido para aquilo que você tá falando, né? Então eu acho que é de saber usar as oportunidades, né? Que nem a gente tá falando de inteligência artificial. Se a gente não usar, os alunos estão usando. Sim. Então a gente vai ter que usar também. Tem que participar, entender e usar de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. Então, eu vejo assim, são desafios, claro, mas é muito importante para trazer até o contexto das empresas, para você ver, mas a empresa X lá está trabalhando assim dessa forma, usa isso. A empresa Y trabalha um pouco diferente com esse tipo de equipamento, esse tipo de tecnologia. Essa empresa está mais avançada, essa empresa está menos. Isso também é interessante para a gente e até para você ir construindo as tuas aulas, né? Andando na sequência. E aí aquela disciplina ela consegue ser trabalhada de uma maneira muito mais eficiente. Né? Eu vejo mais por esse lado. Mas o professor tem que estar disposto, né, a aprender também. E assim, é muito claro isso para mim, né? Mais de 15 anos de experiência, não é assim uma experiência tão grande assim quanto professor, mas é um pouquinho, mas você sempre aprende,
né? Uma conversa como a gente está tendo aqui, né? Num cafezinho ali fora, numa cruzada de mercado que tu troca uma ideia e conversa, né? Quantas vezes, né, Alexandre e Angelita, a gente já conversou assim, sim, às vezes informalmente, 2 minutinhos ali, daí vem uma ideia ou algo do tipo. Trocas, então, né? São trocas, independente de com quem, você não é com o professor, é com o aluno, não. Está sempre aprendendo, né? Eu acho que isso faz parte do papel do professor. Ele tem que estar aprendendo para poder ensinar ou construir. Mas é que isso está relacionado à mudança do papel do professor, isso, né? Eu não sei que ano, sei lá, vou dizer agora na virada do século, o papel do professor antes era o detentor do saber, do conhecimento. Ele tinha o conhecimento e ele transmitia aquele conhecimento. Se instituiu um rótulo. Isso. Então, quer saber sobre tal assunto, fala com o fulano, né? Então, e aí tinha professores até que não eram informais, o cara da oficina, o marceneiro, esses também eram professores, né? E depois passou-se para uma coisa que a gente tem hoje que a gente chama de professor mediador. Por quê? Porque hoje no celular nós temos informação do mundo inteiro. Então é só você buscar. Então a informação está ali. Agora, como que a gente usa essa informação, como que a gente aplica na vida real, aí o professor faz a mediação disso. Então está relacionado a isso que o Marcelo falou, né? Eu pego o conhecimento na prática lá e aquele aluno ajuda a ensinar os outros e a gente vai trocando, sabe? Então, mas eu sou doutor, não, a aula é minha, não é assim, né? Então hoje em dia, pelo menos não deveria ser assim. Deveria, né? Então o professor hoje ele é muito mais participativo, ouve mais, então tem escuta ativa dos alunos. E quando a gente vai para a gestão é mais ainda, né? Mas em sala de aula o professor deve ouvir, o feedback dos alunos é tão importante quanto o próprio planejamento de aula, porque o feedback vai fazer tu reconfigurar a rota que tu quer seguir com a turma, né? É o espaço colaborativo que se faz juntos. E antigamente a gente colocava um número, você tirou 5, você tirou 10, né? Hoje em dia não é mais assim. Então, de novo, não deveria ser assim. Então a gente precisa trabalhar na ideia de que todo mundo está construindo junto. Cada um tem o seu saber. Isso, cada um tem o seu saber e ninguém é mais do que ninguém. Óbvio que nós temos hierarquia, né? Tem que ter uma questão de respeito, de disciplina, etc, etc. Mas a questão do conhecimento, ela é ampla, né? Eu diria assim, aqui também... são raras, acho que dá para dizer, as pessoas que não têm essa compreensão hoje. O professor, ainda tem, talvez, alguns assim, que sejam aqueles detentores do saber e que não se abrem. Mas a grande maioria hoje se utiliza disso para, de fato, dar uma aula melhor. Fico pensando na minha formação acadêmica, alguns anos atrás, quando eu ficava orgulhosa de poder participar da aula com experiências que eu tinha, porque eu fui fazer a faculdade, eu já tinha anos de experiência. Então, como a gente aprende na discussão com os outros? Quando você traz a tua experiência, aquilo que você viveu, a tua prática para ali, e ela serve para discutir, mesmo que, eu costumo dizer, que você aprende inclusive com os erros. Aquilo que tu errou e que alguém apontou que está errado, você vai aprender com aquilo ali, porque aquilo ali vai ser o ponto para dizer, não faço mais assim, porque todo mundo viu que estava errado, fiquei com vergonha, enfim, e vou seguindo. Então o professor hoje tem essa oportunidade. E nós falamos de tecnologias, e isso talvez seja o mais evidente, porque é fato que nós temos. Eu aprendo com meu neto muita coisa de tecnologias, e assim assim vai ser. Que bom que a gente aprende. Então, por exemplo, não dá para negar. Não dá para dizer, ou se achar o detentor do saber e não aproveitar essas oportunidades. Porque, de fato, elas estão ali. E se vamos mesclar isso tudo. Eu sempre digo, não larga tudo aquilo que você sabia, dizendo, assim não dá mais para fazer. Não é. Eu consigo adaptar isso que eu fazia com essa modernidade que está aqui, com essas pessoas, o que aquele sabe que pode contribuir. E, de novo, puxando um pouquinho para a gestão, os diferentes atores dentro de um ambiente, né? Você tem ali diferentes funcionários, além dos professores, e todos eles são conhecedores e dominam a sua função.
E talvez o que eles saibam eu não sei. Então tem que ter essa humildade que o Marcelo falou antes, né? Que por mais que você tenha estudado, feito doutorado, não sei o quê, não te garante que você sabe mais do que aquele que não fez, porque são saberes diferentes, aquilo que você falava antes. Então tem que sim, o tempo todo, entender. Eu sempre dizia, estar aberto a aprender. Hoje já muda um pouquinho. Entender que você precisa estar aberto a aprender todos os dias, com as diferentes pessoas. E até porque se nós, enquanto professores, não acreditarmos que o aprendizado acontece sempre, a gente não vai conseguir promover esse aprendizado, né? Então vai ocorrer uma falácia no nosso discurso, no nosso dia a dia, na nossa prática. E falando um pouco dessa questão de valorização do professor, vocês se sentem valorizados? O que falta? Se sentem respeitados? Nós temos um índice bem assustador, poderíamos dizer assim. Acompanhava uma série que a RBS fez em relação à falta de professores, que muitas e muitas pessoas não querem seguir a carreira, e muitas áreas estão com essa deficiência por uma questão de exaustão mental, por várias questões, inclusive por acharem e entenderem que a classe não é valorizada. Então, como é que vocês sentem isso no dia a dia, até para também deixar como uma inspiração para quem nos assiste, nos escuta, está aí buscando uma escolha da profissão certa? O que dá para a gente dizer sobre tudo isso, sobre esse cenário atual? Emblemática essa pergunta também, né? Eu penso assim, é que de fato a gente está vivendo um tempo difícil, mas que nunca foi tão fácil. Também acho. Nossa profissão, ela já foi difícil desde lá atrás. Essa valorização que a gente busca, eu acho que ela é histórica e ela vai continuar sempre. O que a gente vive hoje, que talvez sobrecarrega o professor, é essa sobrecarga emocional que a gente vive, né? Porque hoje a gente além do conteúdo acadêmico, o conteúdo da aula, a gente precisa lidar com todas as outras questões que estão envolvidas ali naquele momento em que você está com o teu aluno. Então isso sobrecarrega. E essa sobrecarga, talvez se o profissional fosse mais valorizado, e eu nem falo aqui, valorizado financeiramente. Claro que é necessário, claro que a gente precisa, que a gente tem que buscar, que é aquilo que antes o Alexandre falou, a gente precisa dar um rumo para a nossa vida e é claro que o financeiro tá dentro junto disso, mas a valorização ela vem muito no sentido de que para que serve um professor, né? Por que ele está ali? Porque eu costumo dizer assim, por que todo mundo cobra que o professor que tem que fazer tal coisa? É ele que tem que, é lá na escola, os professores não te ensinam, né? O que você vai lá na escola para fazer? Até tem aquela brincadeira, vai só para comer merenda, né? Mas diria que a responsabilidade do professor, e nós podemos brigar isso o quanto nós quisermos. Vai muito além de só ensinar o conteúdo. A gente pode dizer que não é nossa função, a gente pode dizer que não estamos sendo pagos para educar, podemos dizer tudo isso, mas na prática, lá no dia a dia, a gente faz muita coisa além da função de ensinar o conteúdo, né? A gente precisa ensinar a conviver, precisa ensinar a respeitar, uma série de coisas que é a função. E isso sobrecarrega, porque hoje a gente vive um mundo com muitas exigências, né? Principalmente emocionais. E isso, o professor, gente, vamos lá, se nós temos hoje um aluno dentro de uma turma, não, vamos dizer, nós temos todas as turmas que no mínimo um aluno tem que estar sofrendo de ansiedade ou de depressão, ou é TEA, ou tem alguma outra deficiência. E isso sobrecarrega o professor, porque ele também vai precisar se especializar para lidar com isso. Está preparado. E o emocional dele. Então, hoje a gente enfrenta, principalmente na escola pública, acho que é a privada também, mas a gente enfrenta questionamentos do tipo, quem vai olhar para mim? O que estão fazendo por mim? Vocês só cobram? Só tem cobrança em cima do professor. Ele tem que dar conta de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer aquilo outro. Então, quando a gente fala em valorização, é como eu disse, não é só financeira.
É dizer o quanto esse profissional ele é fundamental. E o que a gente quer, talvez, enquanto professor, é que as pessoas parem de apontar e dizer, tem que ser lá na escola. Nós assumimos muito papel hoje que talvez fosse da assistência social, talvez fosse da psicóloga, talvez fosse de um psiquiatra, talvez fosse de mãe e até de médico, né? A gente assume, não tem como negar. Mas assim, a gente ouvir de outras pessoas, a escola pode fazer isso, porque ela dá certo. Né? Se a escola propor essa campanha, ela vai funcionar. Precisamos conscientizar sobre o lixo? A escola faz. Precisamos fazer a vacinação? Na escola faz. Se precisarmos trabalhar a questão da violência contra a mulher, a escola vai dar conta de fazer isso. Então a gente... E lá funciona. Lá funciona. Porque lá, dá uma ordem e os professores executam. Vamos lá, vamos pensar se é bem assim. E é esse, de fato, só o nosso papel? Sim, nós temos que sim formar cidadãos críticos, cidadãos que estão ali, que possam atuar em todas as frentes. Mas, sozinhos a gente não dá conta. E se nós sozinhos tiver que fazer isso e ainda não formos valorizados, aí fica difícil, né? Então, está faltando a presença dos pais, da família? Muito. Está. Isso eu ia comentar assim, né? O professor, em alguns momentos, ele não é um professor. Ele é o pai, é a mãe, é o psicólogo, é um nutricionista, é aquele que vai... Conselheiro, amigo, terapeuta, ouvidos, né? E... Né, que nem a Angelita falou, é claro que a gente não vai se negar a fazer isso, a gente vai fazer porque são vidas, né, a gente trabalha com vidas, com sonhos, com perspectivas de mudança, como eu falei antes, né, mas isso é muito importante, esse ponto, assim, né, se delegou muitas tarefas para a escola, para os professores, que talvez tempos atrás a família supria, dava conta. E ao mesmo tempo que se delega, a escola cobra e muitas vezes daí vem a cobrança do pai. Mas como assim? Então assim, eu terceirizo para ti, mas eu ainda quero controlar como então assim, é difícil, assim, é bem uma linha muito tênue ali, né? E aí questões familiares, assim, enfim, como o professor vai intervir nisso, familiar, né? Que a gente também, né? Então, também. Mas eu queria trazer um ponto, assim, ó, que eu até fiquei pensando se eu falo ou não falo, mas é assim. O nosso papo é aberto. A questão é, a valorização se dá em momentos, claro, tem a parte financeira que sim tem que melhorar, tá? Podemos botar aqui na mesa, precisa melhorar. Não vamos ser hipócritas. Mas é uma questão do país inteiro com várias outras coisas, tá? Até a questão de que muitas vezes você tem um salário bruto alto e no final que sobra, tá? Então vou deixar na mesa isso. Mas isso em todas as profissões, né? Exato. Mas o que eu digo assim, ó, a valorização é quando o professor chama, quando a coordenadora chama, a orientação educacional, psicóloga escolar chama e diz assim, ó, vem cá, vamos conversar sobre o fulano. Então ele está tendo esse tipo de atitude e tal. A primeira reação normal das famílias, eu entendo, mas é essa mudança que nós precisamos ter. Assim, a primeira atitude é não, mas não pode, porque o outro fez isso, porque isso aqui, aquele ali também, porque o Alexandre também não é fácil, né? Sabe? Então, assim, uma baita valorização em relação aos profissionais é ouvi-los e fazer uma autorreflexão familiar se aquilo ali tem um fundamento ou não. Se não tiver, tudo bem, porque tem professor também que já está esticado a corda, que às vezes fala o que não deveria, né? Eu não estou citando, depois eu começo a falar que eu trabalhei na escola pública também, trabalhei no ensino superior, depois vão dizer, mas no CEP acontece tudo isso. Não, a gente trabalha junto, a gente troca, sabe, as dores um do outro também. Então, às vezes, o professor também fala alguma coisa que não deveria e você descarta. Mas, normalmente, quando a coordenação chama, a orientação educacional, a psicóloga chama, é porque eu tenho que levantar uma bandeirinha amarela aqui, ó, atenção. E aí você precisa valorizar o trabalho, porque o professor está ali com eles, 30 dentro de uma sala, a média funciona assim, e aí 1 ou 2 funcionam de maneira diferente. A gente precisa prestar atenção. E sabe, e aí tem professores, quando tu entra na gestão, tu começa a entender que tem professores que têm mais feeling disso, menos feeling, né? Então, tu vai pegando as informações e ali também é uma transformação de vidas. Às vezes tu vê
Assim, ó, eu vou citar um exemplo, tá? Eu fiz o meu estágio do fundamental, não em Panambi, numa escola pública, e daí eu era estagiário, mas eu participei de um conselho de classe. E aí quando falaram lá do aluno tal, né, eu não lembro o nome do menino, o que tem? Mas ele não faz nada, porque ele não entrega trabalho, ele fica só riscando nas provas, blá, blá, blá. Aí eu pedi a palavra e falei assim, olha, uma vez eu perguntei por que ele estava agindo assim, o que ele, né, se os pais dele, como é que era. Não, o pai não conheço, a mãe trabalha para sustentar a casa. E daí eu falei, tá, mas cara, tu tem que falar com a tua mãe sobre isso. Não, eu não falo muito com a minha mãe. E aí tu tem que se ligar, ó, então esse menino tá querendo dizer alguma coisa e não tem... As atitudes e, assim, falam. Eu me coloco no lugar da mãe, sei lá, ela tá lá batalhando para dar comida, para dar casa, para garantir o básico. Isso, e talvez falte alguém chamar ela e dizer, vem cá, dá uma olhada no teu filho, conversa um pouquinho com ele. Sabe, tô citando um exemplo lá, né, mas é isso, sabe, aquela coisa de assim, nós estamos com muitas vidas nas nossas mãos e eu trato todos como se fossem os meus, as minhas filhas, né? Então, se eu brinco lá na escola, quando eles começam de namorico, eu aviso o pai, ó, Marcelo, ó, tá assim lá com fulano. Daí eles, diretor, não sei o que, tu vai falar pro pai, pra mãe? Vou falar, porque se fosse comigo, eu gostaria que me falasse, né? Então, assim, a gente trata eles tentando dar o melhor, nosso melhor, porque nossos filhos nós damos o melhor que nós podemos, né? Então com os alunos é a mesma coisa. Então eu acho que a valorização parte disso também, de que nós somos profissionais que estudamos para o que nós estamos trabalhando. Ninguém está ali assim porque vou lá ver o que acontece, não é assim, né? Então os professores estudaram, tiveram uma formação, tem uma formação continuada. Hoje em dia a gente trabalha muito o ano inteiro com formação continuada. Então assim, a valorização também se dá de ouvir e não só bater contra sempre, sabe? Porque aí, eu falo sempre na escola, a gente precisa trabalhar em conjunto, é uma engrenagem que uma depende da outra. Família e escola tem que trabalhar junto para a gente conseguir fazer o melhor e dar as melhores oportunidades para as crianças, né? Então, se isso não funciona, se uma das partes não funciona, a gente tem que reajustar. Então, parte da valorização, eu entendo isso também. Eu vou só trazer um ponto que eu acho que é importante, assim, e para mim é muito emblemático, assim, e que eu espero, sinceramente, que a gente não passe por isso de novo, que foi a pandemia. Não, Então, assim, ó, se tem um momento que as famílias e que a sociedade reconheceu, né, aqueles que ainda não haviam reconhecido a importância do papel do professor, e aí eu vou colocar os pequenininhos, né, naquela fase de alfabetização ali e tal, né, porque os grandes, assim, absorveram de uma forma um pouquinho melhor ou menos pior, mas se teve um momento foi na pandemia, que aquela história assim, não, mas professor isso, aquilo, né, e ali, não que não tinha o apoio do professor, mas não era aquele apoio diário, né, era remoto, era um vídeo, era uma instrução, e os pais tiveram que, de alguma maneira, conduzir, por 1 ano, 2, né, dependendo como aconteceu, tiveram que conduzir isso em casa. Então, eu acho que naquele momento acho que foi um momento que ficou mais claro, né? Que ficou claro a importância do professor na vida dessas crianças, no dia a dia, né? E sinceramente, como eu falei, eu espero que a gente não passe por isso de novo, para que essa valorização ela continue, né? Que seja realmente valorizado o papel do professor, né? Na formação, no crescimento, né? No desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos jovens, né? Mas eu acho que é um ponto muito emblemático esse também, né? Pelo menos mais recente, porque né? Fica claro que a escola não é um depósito de crianças. Eu não deixo na escola para eu poder trabalhar de boa, não é isso. A gente está construindo o futuro dentro da escola. Embora muito, né, Alexandre, muitas vezes acontece, tem-se esse pensamento, né? Não, lá na escola está seguro. Lá na escola, vamos pegar a educação infantil, preciso deixar o dia inteiro na escola, na creche, porque eu vou trabalhar seguro. Não, a gente entende essa necessidade, né? Mas não é só isso. Importante, mas não é só isso, né? Mas assim, aí também, tudo aquilo que a escola representa na vida de cada um deles, né, de cada família, nossa, que bom se a gente pode proporcionar essa segurança também. Mas também, eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente trabalha com um universo
bem, enquanto secretaria, vou falar agora, né? Um grande número de profissionais. E nós temos professor A, professor B e X. Então, a gente não pode igualar todos não pensam da mesma forma. Aquilo que eu defendo, talvez você não defenda. Aquilo que eu penso, talvez não é o que você pense. E a gente também vive com esse universo. Então, assim como nós temos crianças diferentes, nós também temos profissionais diferentes, né? E dentro desses quadros de profissionais, talvez a gente tenha alguns assim que a gente diz, poxa, precisa se aposentar já também, né? Acho que já deu. Mas enfim, a gente tem sim, gente, não dá para negar, né? Mas assim, ó, isso é pontual, é uma outra situação e talvez faltou para esse profissional também aquela valorização atrás e que talvez deixou ele meio desanimado agora na finaleira da sua carreira, né? Não sei, a gente também não tem como ou dizer tudo, né, daqueles então que estão ali na sala, mas que não somos os que a gente queria que fosse, né? Mas o que o Marcelo colocou da pandemia, a gente viveu muito isso na escola municipal, né? Você estava na direção. Eu estava na direção e isso era uma situação. Hoje eu lembro assim, quanto a gente aprendeu enquanto ser humano, né? E quanto a gente pôde oportunizar esse tempo de pensar todas as nossas práticas. Então, se teve alguma coisa positiva, foi isso. A gente pôde. Agora, de fato, a criança que ficou em casa, ela ficou desassistida da educação. Não do seu pai, enfim. Porque não era um professor que estava lá. Teve escolas que tiveram oportunidade, eu acho que o CEP foi que dava aula online, né? Mas não era a realidade da grande maioria. Não, dia a dia, olho no olho, é diferente. Então, falhas, nós vamos enfrentar. Todas essas crianças que tiveram a dificuldade naquele período da pandemia, eles ainda estão na escola. E talvez a gente vai viver ainda um tempo com essa falta que isso fez na casa. Tomara que a gente consiga recuperar, mas não garanto assim que isso tudo seja possível, né, em tão pouco tempo. Seguimos. Realmente, é um desafio muito grande, né, gente? E olhando todo esse contexto, toda essa jornada, como é que vocês enxergam esse futuro da educação a partir de tantas tecnologias? A gente fala tanto em inovação dentro da sala de aula, por outro lado, a gente vê que essa parte da humanização, do olho no olho é fundamental. Como é que vocês enxergam, assim, esse futuro do professor nesse cenário? Eu acho que a gente está, principalmente, volto a falar da escola pública, da escola da educação básica, né? Que a gente está sofrendo com a falta de profissionais. E isso, em bem pouco tempo, pode colapsar. A gente já está ciente disso. Então, a gente precisa valorizar aqueles que a gente tem para mantê-los na profissão. Sabendo que muitos já estão indo para a sua aposentadoria, né? São poucos aqueles, assim como você deu o exemplo do professor Zigomar, que encerra sua carreira depois de aposentado e continuam trabalhando. São poucos. Dentro daquilo que a gente prevê, assim, nós vamos ter um boom, né? Um colapso ali na educação. E tentou-se por um tempo, talvez, engrenar para a parte da formação em nível de EAD, e não foi a gente não teve um retorno muito positivo disso tudo. Nós temos muitos profissionais que são oriundos do EAD e ótimos profissionais, assim como nós temos, isso não é só nas licenciaturas, não é só como professores, mas os profissionais de outras áreas também, de cursos EAD, e que o próprio MEC viu que a coisa estava indo por um caminho não muito bom. E agora, então, a exigência, pelo marco regulatório, a exigência de que tenha pelo menos 50%, se eu não me engano, das licenciaturas tem que ser presencial. Então, todos esses cursos que surgiram assim, aqui em tudo que é lugar, eles encerra essa turma, e encerrou, não abre mais turma nova. Mas aí a gente vai ter uma outra dificuldade, que com a abertura de turmas dessas universidades, houve o fechamento de turmas presenciais. E nós aqui na nossa região... Não existe mais, né? Não tem. A Unijuí, a Unicruz, que são as formadoras da nossa região aqui. O próprio IFAR, né? O próprio, então,
A Unijuí, que eu sei, tem licenciatura de Educação Física só. Eu acho que a Unicruz nenhuma mais. Eu acho que a Unicruz não tem. Eu sou formada na Unicruz. Eu acho que não tem mais nada. A gente tem o polo da Universidade Aberta, que era EAD. E agora vai ter que se organizar para fazer 50% presencial. Por que eu trago isso? Porque são esses professores que eles vêm para nós, né? Que estão atrás de um concurso e depois vêm para a educação básica. Porque o professor da universidade, o curso técnico, ele tem uma outra característica. Né? Mas a gente vai ter essa dificuldade. A gente percebe hoje. É para sair um concurso esse ano, né? Tudo correr bem até o final da educação vai fazer concurso para poder dar conta. Nós temos muitos professores contratados de pouquíssimo tempo de experiência e nós estamos brigando para hoje tem assim, ó, o Alexandre que é da aula, ele é um professor de 20 horas. Eu vou lá de Alexandre, aceita 40, pelo amor de Deus. Sim, assim. Né? Marcelo, eu tenho mais. Ah, não, 40 não posso, 30, 25, tu vai indo. Até que, porque a gente tem demanda e falta profissional. Então, é uma dificuldade. E a gente vai ter que trabalhar com essa situação. Então, mas aí, assim, o que a secretária quer dizer, e que o Marcelo também, e talvez eles ficam constrangidos de falar, mas eu vou falar, tem que ter investimento. É isso aí. É simples assim, investimento público. Não adianta achar que a Unijuí, a Unicruz, que fizeram um baita de um trabalho até aqui, vão ter forças para recuperar uma graduação presencial, né? Tu fazer e tu buscar fomentar com que os alunos paguem a mensalidade presencial, né? Porque tu tem laboratórios, tu tem salas de aula, tu tem todo o investimento. Então, é muito difícil. Por isso que precisa de investimento público, né? E agora eu sei que foi criado, então, agora mas o que estão chamando de SUS da educação, né? Que é a junção dos três poderes da União, do Estado e dos municípios, das três esferas, para fazer um investimento na educação. E eu acho que um dos grandes investimentos é nessa área. Nós precisamos fomentar e aí para poder formar pessoas, porque tem pessoas, né? Eu vejo todos os dias, nós que trabalhamos ali com o curso técnico, tem umas meninas que fazem estágio e daqui um pouco elas dizem assim, diretor, eu quero fazer pedagogia. Fico pensando, bateu a cabeça no lugar. Brincadeiras, né? Mas assim, porque eu lembro quando eu trabalhava em sala de aula, às vezes perguntava, alguém quer ser professor? Ninguém. Então, assim, tem pessoas que têm esse chamado, que têm essa vocação, então nós precisamos investir nelas para a gente poder ter uma continuidade. Né? Porque, até para não termos esse apagão. Porque a pandemia deixou claro de que pelo menos, eu vou colocar que pelo menos a educação básica não tem como fazer EAD. Ponto. Esse apagão, se não me engano, são em torno de 10 mil profissionais até 2030. É um desafio bem grande. Então, 5 anos aí. E se não ocorrer isso que o professor Alexandre está falando, de um investimento muito forte em estrutura, em valorização, em apoio pedagógico, em apoio inclusive em suporte mental, vamos ter um apagão. Vai ser um desafio suprir essas vagas. E aí, como é que fica a nossa educação com uma sala de aula sem professores? E essa questão dos EADs, ela é bem complexa, né? Mas uma coisa que a gente é unânime em falar, o dia a dia, ele é fundamental para a formação do professor. Né? A troca, entendeu? Que nem a Angelita falou, ela foi fazer a pedagogia depois que ela já tinha quantos anos de experiência. Imagina quantos colegas dela aprenderam com ela, aquele que talvez, colegas que provavelmente nunca tinham entrado em uma sala de aula, talvez num estágio, né? Mas, entendeu? Essas trocas, elas são muito ricas. Presenciais. E são presenciais. A troca aqui pelo WhatsApp, pela plataforma da universidade. Não é a mesma. Até funciona, mas ela é limitada. Assim, ó, nós seres humanos, nós somos feitos para andar em grupos e ter essa convivência, a proximidade, esse contato, né? A gente não somos isolados, assim, até né? porque o papel aceita tudo e hoje a IA vai fazer a graduação daí. Exato, né? Exatamente. Porque eu posto lá, eu copio de algum lugar, então não é esse o objetivo. O objetivo é dar qualificação para as pessoas que querem ter essa profissão. Eu acho que é importante dizer assim, ó, eu também
tive uma formação em EAD, então eu não sou contra. O que eu acho que o extremo, a gente sempre não pode cair nos extremos. Não pode ser só isso. Né? É isso aí. Exatamente. Então, eu acho que o ponto que veio agora de ter no mínimo uma carga horária presencial é fundamental. Né? A gente já perdeu os cursos de magistério e curso normal. Né? A gente tem que eram excelentes, que formadores que fazem toda a diferença. Hoje a gente, até ontem tinha uma reunião na coordenadoria de educação e foi divulgado uma escola de Juí, né, que está com um curso de formação um curso normal, e foi pedido então que fosse feita uma grande divulgação, e eu disse, por favor, então divulguem, façam cards para a gente poder fazer com que daqui a pouco pensar numa estratégia, como a Alexandre disse, né, investimento público também municipal, não só em nível federal ou mesmo estadual, mas talvez que a gente possa, daqui a pouco, custear alguma coisa, se lá é estadual, talvez o transporte, para facilitar, porque a gente está vendo, está aí, a dificuldade está... Eu formatar um magistério aqui na cidade, também podemos trabalhar. Não abre curso novo, que eu entendi. Não pode, quem tem, quem não tem, não abre mais curso de magistério. Olha só. Pois então, mas... Então tem que valorizar as escolas que tem. Cruzar é complicado. A gente conversava com o promotor Bressan, que é da Preeduc de Santo Ângelo, e a gente trouxe essa discussão. Né? Trouxe isso, que esse apagão de professores está, não é aqui. E é evidente, vai acontecer. Então a gente conversava justamente sobre isso. Quando lá atrás, em 96, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases, né, e que daí, então colocou o curso normal como sendo formador, mas em nível precário, provisório, isso deu a entender que parecia que aquele curso não servia para mais nada. E aí as escolas que nós tínhamos Nossa Senhora de Fátima aqui. Mas era excelente. Então essas escolas foram vendo, nós não vamos, para que nós vamos ter um curso aqui se daqui a pouco ele vai sair o professor daqui que não vai poder entrar para dar aula. Junto com tudo isso, os concursos todos foram cortando a possibilidade de entrar no nível de ensino médio. E aí isso foi, aos poucos, afunilando de tal forma que os cursos deixaram de existir. Então, hoje, se a gente for analisar, qualquer curso técnico em nível de médio, né, você sai trabalhando ali, daqui a pouco, claro que você vai atrás de uma qualificação, mas o magistério não te dá essa possibilidade mais. Você só com magistério você não dá mais aula, pelo menos no setor público, né? Nos cursos técnicos também eles fizeram uns cortes, assim, o técnico hoje não pode assinar mais como assinava antes. Mas na nossa configuração de cidade, de região, não tem tanto impacto, porque o técnico é o que sabe fazer, o que bota a mão na massa e faz acontecer. Então, assim, hoje, se nós tirássemos os técnicos dentro das empresas, ia ser um caos, né? Acabava a empresa. Então, claro que eu e o Marcelo somos suspeitos, porque nós somos técnicos também, né? Mas isso, é fundamental. Então nós mas é o começo, né? Esse é o início para depois de uma carreira, né? Aí depois busca outras, né? Então assim como tu fez o técnico e tal, e depois começou a dar umas aulas em colégio, buscou, né? Assim a gente vê outros trilhando esse caminho para entrando para a educação. Então uma coisa muito legal, assim, né? Eu me dou bem na minha área, me dou bem com as pessoas, eu posso ensinar. Né? Lembrando que eu não estou falando de ser coach nem palestrante, não é isso. Não é isso. Está muito na moda, né? Tendência. Gente, falamos das dificuldades, dos desafios, mas pergunto para vocês, temos motivos para celebrar e comemorar no próximo dia 15? Temos, acho que sim, sabe? Eu penso assim, e quem está em sala de aula é quem não desistiu. Quem está ali, que acorda todo dia, eu vejo aquelas professoras, ontem mesmo, nós estamos passando Semana da Criança, um monte de cartazinho, um monte de coisinha pendurada, e Deus abençoe vocês, né? Porque não é todo mundo que tem essa, assim, essa energia, vamos fazer diferença nessas crianças, porque se alimenta do sorriso das crianças, se alimenta do abraço das crianças, sabe? Então, temos que comemorar, sim, porque temos muitos profissionais que são dedicados, que às vezes tiram do seu próprio tempo no sábado ou de noite para preparar uma coisa diferente para o seu aluno, né? Eu sei que eu fazia isso, acredito que muitos fazem. Então, a gente tem a agradecer, sim, ainda temos profissionais dedicados, né? Eu vejo em todas as esferas, é óbvio, como a Angelita falou, tem o A, o B e o X, mas
a gente tem muita gente boa que quer fazer acontecer. Então, temos que agradecer, temos que honrar essas pessoas, né, e incentivar para que continuem fazendo a diferença na vida desses alunos e na vida dessas famílias, e o que faz a diferença na vida da cidade. Perfeito. Com certeza, com certeza. É uma data, embora seja um dia, né, no ano, né, mas a gente dá graças a Deus, né, todos os dias, né, que temos pessoas que se dedicam e em todos os níveis, né? Eu, por exemplo, eu não conseguiria ser professor dos pequenininhos, não daria certo. E eu digo assim, graças a Deus que tem alguém lá, prof lá, que cuida da Antônia, que cuida da Luísa, que proporciona que elas tenham oportunidades, né? Que a gente consegue isso proporcionar para elas também. E o que recompensa é o que eu falei antes, né? O financeiro é importante, óbvio, né? Não sejamos hipócritas, mas é o depois, assim, é tu ver os teus alunos, assim, ex-alunos, né? O dia da formatura é muito emblemático, né? Tu colocando ali o cabelo, ali o chapéu, é algo assim que te faz voltar lá atrás, assim, cara, eu já passei por isso, comigo aconteceu dessa forma e tal, né? Então... eu não sei se tu já parou, assim, quando eu coloco o chapéu, eu busco olhar a família, porque a família fica em pé. E daí tu vê as lágrimas nos pais, daí tu pensando, não, tudo valeu a pena. Exato. Vamos lá, sabe? Porque faz a diferença na vida das pessoas e elas reconhecem. Talvez elas não te falam, mas elas reconhecem. E é fato, né? A transformação, ela não é só daquele que está se formando, daquele que está concluindo, né? A transformação é de toda a família, né? Porque tu pensa assim, uma família com situações bem humilde, né? Com pouca uma situação financeira delicada. Que nem eu falei antes, né? Quem sabe aquele curso técnico ali no primeiro momento vai ser uma virada de chave para aquela pessoa, depois vai ser talvez pro irmão dele, né? Aí daqui a pouco vai ser pro filho, um pouco até o pai vem estudar, a mãe, enfim, sabe? Então, isso a gente é o que faz valer a pena literalmente, assim, sabe? A gente vê que tá dando certo, né? Temos muitas coisas a melhorar, né? Falta investimento, sim. Poderia ser muito melhor, né? A valorização financeira, a valorização da própria sociedade, de entender alguns aspectos aí, né, relacionados ao professor. Mas quando isso acontece, aí a gente fala muito em ciclos, né? Então a formatura é o encerramento de um ciclo e é importante a gente ter esses momentos, né, de reflexão. Toda formatura que eu vou, me passa assim aquela... vai estar rebobinando a fita e voltando, né? E eu penso que, graças a Deus, que tive pessoas, né, não só da minha família, mas amigos próximos, que conseguiram me proporcionar, né, que eu estudasse, que eu fosse atrás, que não desistisse, né? Que não é fácil, né? E muitos desses, né, são os professores ali que estão no dia a dia, né? Incentivando, um pouco olhando aquele aluno assim, o que está acontecendo contigo? Tu não é assim. Tu não tem esse perfil, tô com um problema assim, assim, assado. Então a gente também, né, dessa que a gente comentava antes, né, tudo isso soma, sabe, pra realização, sabe, e é unânime, assim, a felicidade, a gente se emociona junto, não tem como não parar nesses momentos ali. É por isso que vale a pena, né? Exatamente. Eu acho que a gente deveria celebrar o nosso dia todos os dias, né, com tanta coisa boa que acontece por aí. E se a gente fizer uma pergunta para cada um de nós, vocês lembram do professor que fez diferença na sua vida? Vocês devem lembrar dos professores, né? Então, ou mesmo, quais são os professores que você tem boas recordações? Mesmo que você não lembre dele todos os dias, mas se você parar para refletir, você vai lembrar do professor X, por quê? Porque ele fazia assim ou assim. Então, o professor, a gente tem que ser muito grato ao professor. Ele faz, sim, a diferença na vida de todos. E ele não tem noção disso. Eu acho que o professor não tem noção do impacto que ele pode fazer. Impacto em quantas vidas, anos a fio fazendo, assim, várias pessoas. Não tem como contabilizar isso. É isso aí. Então, acho que nesse sentido, é importante dizer para ele, viu, faça o teu melhor. Porque o que você está fazendo está muito bom, mas se você fizer ainda melhor, gente, você vai... com certeza vai ter, se não aquele agradecimento externo, né, como o Alexandre falou, mas lá dentro a gente tem esse agradecimento. Então, nós temos sim que celebrar e sim, dar graças a Deus por eles, né?
dizer que continuem, que sobrevivam. Zelar pela vida. Porque a gente precisa desses professores, a gente precisa desse grupo tão importante para as escolas, que mesmo que a família não valorize, é tão importante para a família, que mesmo que a sociedade cobre, é tão importante para a sociedade. Então, o professor é sim muito importante. Pode não ter a valorização que merece, mas ele é muito importante. Ele é muito importante. E se nós não nos reconhecermos como importantes, não tem como a gente cobrar dos outros. Então, eu digo assim, faça o seu melhor. Porque com certeza, aquele melhor que você fizer vai impactar. Né? E a gente só tem a ganhar. E lá no fim, quem merece, quem vai estar lá, né, quem vai lucrar com tudo isso é o nosso aluno. É para ele que a gente está aqui. Por ele que a gente está aqui. Perfeito. Uma palavra para resumir o que é ser professor. Difícil essa, né, gente? É difícil, é muita coisa. Em várias, quando, né, uma palavra que resume. Eu acho que resiliência é aquele que não desiste nunca, aquele que está sempre enfrentando. A gente falou de tantas, né, tantas mudanças que ao longo da vida acontecem, e você está ali todos os dias para encontrar o teu melhor. Então eu acho que resiliência seria, né, uma palavra que dá para definir um professor. O aluno pode faltar na sala de aula, mas o professor não pode. Eu diria que o professor é o agente de transformação, é ele que faz a diferença no dia a dia. E assim, não importa, eu sempre brinco, não importa quanto bonito e querido é o diretor, a criança vai chegar em casa falando do professor. Porque é o professor que está ali com ele todos os dias e ouve, e a gente faz o nosso papel de alguma maneira também muito próxima dos alunos, diferente do que era quando a gente era aluno, né? Mas o professor, a gente já estava em sala de aula, então a gente pode dizer isso, ele é o que faz a transformação no dia a dia, que consegue perceber quando tem mudança de humor, quando tem dois amigos que não se falam mais dentro da turma, né? Então, assim, é ele que faz a mudança e ele que vai deixar o dia dos alunos melhor, né? Ou vai incentivar, impulsionar eles para serem cada vez melhores. Não pode repetir, né? Ficou mais difícil, né? Ficou difícil porque eu tava com um papel transformador na cabeça, né? Mas não muito longe disso, e concordo com as duas palavras aqui, mas eu foco muito na questão de oportunidade. É o que aí entra com a questão da transformação e, obviamente, da resiliência do dia a dia, mas eu para mim, e é o meu exemplo de vida, isso, né? A questão de oportunidade. E aí entra na questão da transformação, né? É isso, não vejo outra palavra. Muito bem, o que fica dessa nossa conversa aqui para quem nos assiste, nos escuta? Lembrando que nós temos vários atores nesse cenário que fazem parte da vida do professor. Nós temos os alunos, nós temos os pais, nós temos a sociedade. O que fica dessa nossa conversa? O que vocês gostariam que o nosso público levasse dessa nossa conversa? Penso que, assim, a valorização, a gente falou muito, né? Então, valorize o professor, valorize o que o professor fala, porque a intenção dele, a priori, é a melhor de todas. Então, para prestar atenção, trabalhar em conjunto com esse professor, né? Isso é a parte da sociedade precisa fazer. E quando eu falo sociedade, eu não estou falando só das famílias, são os outros profissionais que também nos ajudam, né? Psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e tantos outros da saúde, ou do transporte, ou da alimentação, ou, né, tantas coisas que giram ao redor de uma escola. Então, assim, que valorizem os professores, porque são eles que carregam o piano todos os dias, né? E penso que o que deve ficar, então, é essa valorização e esse sentimento de agradecimento, né? No final das contas. A gratidão pelo empenho de todos, numa parte tão importante das vidas, né, porque a parte da infância e a parte da adolescência ela é muito importante para definir o que vai acontecer depois, na vida adulta. Então, essa gratidão e o trabalhar em conjunto deve ficar na cabeça de todo mundo. Muito bem. Ouvindo o Alexandre aqui, não tem como não repetir isso, né? O quão é bom poder dizer que a gente é grato aos professores, né?
e dizer o quão importante eles são, que eu já estou me repetindo nisso, e também dizer que a participação externa ela é fundamental, que a gente não faz nada sozinho, que a escola está ali, ela tem o seu papel que é fundamental, mas que sozinha ela não consegue muita coisa. Consegue muita coisa, mas não consegue tudo, né? Então a participação, a valorização externa ela é fundamental. E também dizer assim, ó, que assim como acontecem falhas, né, em outros setores, na educação também acontece. Erros também acontecem. Coisas que precisam melhorar também temos, né? Mas que nós lidamos com seres humanos. Então, muito mais do que dizer, olha, desliga o computador, reinicia e ele vai, talvez, né, todos os bugs que tem ali vai se resolver, a gente não tem como fazer. Reinicia esse professor, reinicia esse aluno, reinicia, etc, né? Não, a gente convive com isso, né, com todos os seres humanos diariamente, e a gente erra. E a gente tem o direito a defesas, a pensar diferente, de alguém dizer, olha, não é por aí, então vamos por aqui, né? Então, compreender também que o professor é um ser humano, que o funcionário, né, que está ali fazendo essa função dentro da educação comete falhas, comete erros. Ele tem os seus desafios, né? Tem os seus desafios diários, mas assim como o Alexandre falou, a priori todos fazem pelo melhor, né? E se erraram, ou então se não estão no caminho, vamos mostrar para eles o melhor caminho. O que a gente quer no final é que tudo dê certo, né? Construir juntos. Construir juntos. Então é por aí. E nesse sentido também de construir juntos, né? A gente tem uma relação muito boa com a prefeitura, também com o CEP. E a ideia é que a gente tenha isso aqui em Panambi com todas as instituições, né? Sim. A gente proporcionando essa formação de qualidade, né? E aí, independente de onde o aluno vai estudar, é importante que ele estude, né? Que ele se qualifique e tenha oportunidades, né? E tenha oportunidades diferentes, né? Das formas diferentes, enfim, como a gente já falou. Mas tendo uma formação de qualidade enquanto cidade, isso alavanca o desenvolvimento, gera novas vagas de trabalho, a cidade cresce. E aí aquela engrenagem, que nem o Alexandre falou, ela vai girando e vai dando continuidade. Então, já deixo o convite, né, para as outras instituições, aí também entra essa questão das empresas que busquem conosco junto enquanto formadores. A gente está falando 3 gestores de escolas também, né, mas fortalecer cada vez mais. Eu sei que tem um papel muito importante das empresas, mas que isso cada vez ganhe mais espaço e seja ampliado. Porque eu realmente acredito no papel transformador da educação, né? Então, se a gente conseguir proporcionar isso desde os pitoquinhos lá até o nível técnico ou quem sabe superior, e que esse aluno fique aqui também gerando, né, construindo, né, aqui na cidade, isso inicia um ciclo que não termina mais. E aí tudo passa a funcionar de uma maneira diferente, né? Então, Panambi, assim, eu vim pra cá morar em 2004, né? Aquela historinha da água do Fiuza, né? Tomar água do Fiuza. Tomei, fiquei, tentei sair um pouquinho, acabei voltando, mas que as pessoas tenham, então, isso, né? Panambi é uma cidade boa para morar, uma cidade boa para trabalhar, tem oportunidade, é uma cidade relativamente segura, né? Mas comparada a outras, é uma cidade segura. Então, isso tudo vai contribuindo também para que esses alunos pensem assim, mas eu posso construir uma carreira, eu posso construir uma família, eu posso fincar os pés aqui em Panambi e aqui que eu vou ficar, eu quero estar aqui. E aí as coisas vão funcionando e normalmente, né? E tem espaço para todos, né? A gente vem conversando há um certo tempo, né, Alexandre? Sim. E é importante destacar, né, que seja, que eles estudem, né? Exato, tem que continuar. Que independente se vai estudar em A, ou B ou C, mas que eles estudem e esse é o nosso papel enquanto educador. Né? E assim, fazer um convite, né, para quem nos assiste, porque a gente está falando que vai ter uma demanda, um apagão de professores, então está aí uma demanda muito grande a curtíssimo prazo. Então, pensamos aqui, nós todos, acho que concordamos, de que a valorização salarial também vai acompanhar todo esse processo. Então, se você quer ter emprego garantido e fazer a diferença na vida das pessoas, faça uma licenciatura, faça uma pedagogia. Olha aí, uma oportunidade, uma baita oportunidade. Em curtíssimo tempo, nós não estamos falando daqui a 50 anos, não, é agora.
Então, assim, procure, pense, se você tem uma vocação, um chamado. Nós temos muitas igrejas em Tonavi que trabalham de uma maneira brilhante, que tem também grupo de jovens, grupo das crianças, cultinho infantil. Tem pessoas que ali contribuem e que podem dali despertar um gosto de ensinar. A vocação já tem esse então, pontapé assim, inicial. Seria maravilhoso se a gente pudesse ver várias pessoas da cidade se formando e assumindo postos, né, nos mais diversos instituições de ensino. Isso seria muito legal. Muito bem, chegamos ao final então da nossa conversa. Gostaria de agradecer a presença de vocês, de parabenizá-los por estarem aí à frente da nossa educação, por toda a jornada. Parabenizando vocês também, parabenizo todos os professores e dizer que se estamos aqui e chegamos até aqui é porque tivemos bons professores, professores que acreditaram em nós. Muitas vezes em que nós mesmos não acreditávamos em nós, nós tivemos um professor que estava ali, vigilante, guardião, acreditando, nos incentivando e estimulando também para que seguíssemos em frente. Então, parabéns a todos os professores que nos assistem, nos escutam nesse momento. Realmente é um dia para ser celebrado todos os anos. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até mais.